Até aqui o Senhor tem nos guiado. E nesse momento eu te peço, Pai, de maneira especial, que o Senhor envie o teu Santo Espírito, Senhor. Porque precisamos estudar as tuas palavras. E com nossas forças, Pai, não entenderemos nada aqui. Por isso que pedimos o teu auxílio. Sabemos, Pai, sentimos nesse momento a tua presença nesse lugar. Que o Senhor venha fazer morada em cada coração. Nos ajuda durante esse estudo, é o que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, mas porque essa prece é direcionada no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 18. Hoje vamos meditar em 3 histórias. Gente, isso daqui é maravilhoso. A partir do verso 18 em diante. Vamos estudar algumas passagens aqui que eu creio que a maioria já conhece. Vamos estudar aqui sobre o jovem rico, sobre a cura do cego de Jericó e Zaqueu, o publicano. Pronto, Lucas 18. Muito obrigado. Já temos aqui o texto no telão para nos auxiliar. É muito importante a gente entender, nos pontos iniciais, ontem a gente pôde estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, o alicerce da igreja que é Cristo, que a gente não precisa temer, que a gente tem que de fato fazer a obra e que sem a presença de Deus ao nosso lado, tudo é apenas frustração e a gente não consegue alcançar os objetivos de Deus para a nossa vida. Hoje, a gente vai entender um pouco mais alguns pontos aqui, para que fique claro tanto a questão do amor de Deus para a nossa vida, para conosco, né? E também qual o objetivo de Deus para a nossa vida, como que Deus quer que a gente se comporte, digamos assim. Vocês vão entender aqui no texto. O verso 18 diz o seguinte, vamos lá. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para achar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e depois vem e siga-me. Mas ouvindo estas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos analisar alguns pontos aqui nessa passagem. Quando Jesus ele fala as parábolas, quando ele conta as histórias, a gente tem que analisar com muita calma. Existem chaves nos textos que nos traz uma grande compreensão. Muito obrigado, viu, meu irmão? Uma enorme compreensão. Uma enorme compreensão. A palavra de Deus, como sabemos, ela se renova a cada manhã. Mas em todas as passagens tem um ensinamento central, que é o foco ali para que a gente possa aprender a se alicerçar nos ensinamentos de Cristo Jesus. Veja bem, a história conta que Jesus ele estava andando ali e certo homem correu. Alguns teólogos falam que ele correu e se ajoelhou perante Jesus, mas ele chegou até Jesus, independente da maneira. E ele perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Talvez seja a nossa pergunta, ou hoje, ou quem sabe um dia foi, né? Se não foi, se é agora, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Bom só existe um, que é quem? Que é Deus. Ele tirou ele mesmo da cena e colocou Deus. Ele disse: Deus é bom, unicamente Deus. Mas ele também era o próprio Deus. É interessante isso. Mas no reflexo humano, né, ele queria passar a imagem do Deus Todo-Poderoso, aquele o único que poderia nos trazer a salvação. Só Deus é bom. E aí ele disse bem assim, sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, né? E tem os mandamentos aqui. O interessante notar aqui dentro dessa passagem que todos esses mandamentos apontam para o próximo. Lhe faltavam alguns.
Quais eram esses? Ora a Deus sobre todas as coisas, não farás para ti imagens de esculturas, não dirás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, não é isso? Faltava o amor a Deus. Veja que interessante. E aí ele fala, ó, tudo isso, né, tenho observado desde a minha juventude. Mas lhe faltava o amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é um dos pontos interessantes da parábola. Porém, existe um ponto aqui que eu queria comentar com vocês, que existe assim, ó, que é mais ou menos assim. Você ama, beleza, mas você ama no ato, né, no seu dia a dia, nas suas ações, ou você ama apenas nas palavras? E aí? Você tem agido de forma amorosa, amando o teu próximo? A gente vai entender isso aqui. Então veja bem, a princípio a gente precisa entender que existem duas formas que às vezes a gente se confunde. Primeiro, a gente ama de fato somente com palavras, ou a gente ama com ações? Grave isso daí. Ele fala, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse o seguinte, ó, uma coisa ainda te falta. E aqui está um ponto central aqui da parábola. Vende tudo que tu tens e dê aos pobres. Essa palavrinha tudo, o sentido dela, né, a tradução dela é bio, quer dizer vida. Então Jesus, ó, pega tudo, vende e dê aos pobres. Na verdade aqui, Deus estava mandando que ele vendesse todos os seus bens, assim, ó, pegue tudo aqui, fique sem nada e dê para os pobres. Eu creio que lá na frente, na terceira história, a gente vai entender isso. Porém Jesus disse, ó, pega tudo. Veja, quando a gente ama mais os bens materiais, as coisas, a gente bota Deus em um lugar que não é para estar. O jovem rico amava as suas riquezas. Ele era um homem de posição, como diz o verso 18. Ele amava as suas riquezas e acima de Deus até. Né? Acima do próprio Deus. E Jesus diz o seguinte, ó, vende tudo o que você tem. Se fosse trazer assim de uma forma mais simples de se falar, era como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, desapega de tudo que você ama. Desapegue dos seus bens. Desapegue dos bens materiais que tem tirado seu foco de Deus. Pegue essas coisas aí, o que você mais ama, e se desfaça. E depois venha me seguir. Entende? E aí, Jesus falou, ó, pega tudo que tens, vende e dá aos pobres. Né? Diz o seguinte, ó. Vamos lá, verso 22. E Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Então quando ele ouviu Jesus dizendo, pega tudo que você tem, lança lá, depois me siga. Ele não entendeu de fato que Jesus estava pedindo que ele entregasse a sua vida a Jesus. Porque qual é a forma que a gente encontra a salvação? Através da graça. Aceitando quem? A Jesus como nosso único Salvador. E existem dois pontos importantes aqui, que Jesus ele pergunta, sim, você ama o próximo? Não, eu tenho feito tudo isso. Mas na hora de ajudar o próximo, o que foi que ele fez? Ele ficou triste. Então ele amava apenas com palavras. Ele não agiu para com o seu próximo. Isso é muito interessante. E aí ele se entristece depois dessa conversa com Jesus, e toma uma decisão e fica triste e vai embora. E aí eu pergunto para você, o que você tem colocado acima de Deus? Você tem amado com suas ações? Tem amado o próximo com suas ações? Tem amado o seu irmão com suas ações? É muito fácil chegar assim e dizer, Everton, eu amo tanto você, meu irmão. Mas na hora que Everton dizer assim, meu irmão, estou precisando aqui, ó, levantar umas paredes aqui em casa, levantar um muro, aí ele não sabe de minha vida, eu vou falar, olha, estou ocupado mesmo. Estou amando com palavra ou com ações?
com palavras, quando na verdade a gente tinha que agir. É bom falar? É bom ouvir. Como você, meu irmão, como você, meu irmão. Mas é bom também demonstrar com nossas ações o quanto a gente ama o nosso irmão, o nosso próximo. Muito interessante isso. Depois a gente vai fazer um apanhado geral. Vamos agora avançar um pouco aqui. Não vamos nos atentar muito, porque são 3 histórias. E agora a gente vai entender uma outra história que traz diversos ensinamentos, porém, não dá para explanar todos aqui. A cura do cego de Jericó. Vamos ler aqui. Depois a gente vai entender que isso aqui é extraordinário. Verso 35. Lucas 18, 35. Diz o seguinte: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão, aquele barulho de gente que passava ali, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguiam glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores. Aqui conta a história do cego Bartimeu. Existem algumas situações aqui interessantes. O jovem que a gente viu ali atrás era rico, tinha posses. O comentário adventista fala que ele, se ele quisesse, ele teria todo o conforto, ele poderia estar nos lugares mais bonitos da terra, todo o conforto ali, todo o bem material mais lindo que existisse ele poderia ter, porque ele era um homem de posses. Agora a gente vê um cidadão que era cego, né? Quando a Bíblia fala assim, tornou a ver, é porque ele uma vez já viu, já teve a visão boa, e ficou cego. E ele era um cego, mendigo, que não tinha nome, que Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ninguém sabia o nome dele, que estava à beira do caminho e estava cego. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica imaginando o seguinte: tinha uma multidão seguindo Jesus, mas quando a gente faz um olhar profundo dentro da passagem, os cegos, de fato, não era aquele que estava sentado. Os cegos eram aqueles que acompanhavam Jesus e não sabiam de fato quem ele era. E aí, creio eu que ele já tinha ouvido falar desse Jesus, que por onde passava curava as pessoas, ressuscitava, que pouco tempo antes ele tinha ressuscitado Lázaro. E aí Jesus curava, ressuscitava as pessoas, trazia alegria, saciava a fome dos necessitados. Olha que maravilhoso. Não, Jesus não falava apenas que amava as pessoas, mas os atos de Jesus demonstravam que aquilo era um amor ágape, divino, genuíno. E onde Jesus passava, o milagre acontecia. E quando ele perguntou assim, o que é, quem é que está passando por aí? Aí o povo: é Jesus o Nazareno. E aí naquele mesmo instante ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo que passava ali por perto dele: cala a boca, rapaz, você está atrapalhando o mestre, você não sabe o que você está falando, olha, não atrapalha a gente não, cala a boca. E quanto mais o povo falava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quanto mais ele clamava, aquelas pessoas talvez dissessem assim: ó, cala sua boca, ele não vai te ouvir. E ele clama cada vez mais alto, até que Jesus para e ouve o clamor. E ouve o clamor. Enquanto aquela multidão de cegos passava, um que estava sentado à beira do caminho reconhecia o Jesus
Aleluia. Aquele que nos amou até o fim. E quanto mais ele clamava, o povo repreendia, mas ele foi persistente, até que Jesus parou e perguntou agora para a igreja do alto da Jatira: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aquele que estava cego, que estava pedindo esmolas, que vivia uma vida miserável, que eu torne a ver. Aquele jovem era cego espiritualmente, mas esse ceguinho aqui, o Bartimeu, ele enxergava mais com muita gente, e ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Agora, o mais interessante do texto, se a gente parar para analisar, é que nessa caminhada de Jesus tinha tantas pessoas ao redor, mas nenhuma clamava para que os seus olhos espirituais se abrissem e entendessem de fato quem era o próprio Jesus. Às vezes é um cenário parecido com o de hoje, e a gente precisa clamar. Aquele rapaz, o cego Bartimeu, ele escolheu a Jesus. Aleluia. Ele não queria saber mais de riqueza, ele só queria ver. E quando ele viu, ele saiu glorificando a Deus. Aleluia. Ele clamou a Deus e Deus ouviu. Aí eu pergunto para você: se a gente clamar pelo nome de Jesus, para que a nossa cegueira espiritual seja de fato liberta, para que os nossos olhos, para que caiam essas escamas espirituais dos nossos olhos, Jesus irá nos ouvir. Com a maior certeza, Jesus irá nos ouvir. Aleluia. Glória. Glória. Jesus, ao olhar aquele cego, ele sabia a necessidade daquele cego? Com certeza. Jesus sabia que ele era cego, ele precisava enxergar. Né? A onisciência, ele sabia, ele olhou para aquele cego ali e disse: a deficiência desse homem é visual, ele precisa ver. Mas por que mesmo assim Jesus perguntou se Jesus já sabia? Veja que interessante, Jesus já sabia o problema do rapaz, mas mesmo assim ele perguntou: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque quando oramos a Deus, Deus ele não precisa saber o que aconteceu. Não. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele nos acompanha. Por mais que eu diga assim, ó, Senhor, hoje de manhã eu acordei e da hora que eu acordei até o meu deitar, se eu contar tudo para Deus, Ele já sabe, porque Ele viu, Ele presenciou. Agora, porque mesmo assim, Jesus quer que a gente fale os nossos problemas. Porque na verdade, nós precisamos mais de Deus. É verdade. Entende? Nós precisamos mais de Deus. Deus ele quer ouvir de nós o que precisamos dele. Aleluia. A oração é nada mais, nada menos que uma necessidade humana. Deus ele não precisa de mais nada, porque Ele sabe de todas as coisas. Com certeza. E Ele sabia, mas Ele fez com que aquele rapaz exercesse a sua fé. O que queres que eu te faça? E Jesus pergunta nesse finzinho de tarde: o que queres que eu te faça? Aleluia. Responda aí no seu coração o que você quer que Jesus faça em sua vida. Nos outros livros, Marcos e Mateus, fala que Jesus atravessava a cidade. Já isso aí. Jesus ele não estava chegando na cidade para ficar, ele estava apenas passando por ela. E nesse mesmo dia, ele encontrou um rapaz pequenininho. Qual era o nome dele? Zaqueu, muito bem, meu irmão. Zaqueu. Aleluia. Vamos ler aqui o
texto, depois a gente pega mais uns pontos importantes. Glória. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Glória. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Aleluia. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Eu queria aqui fazer algo diferente. Os nomes na Bíblia têm um significado muito importante. Já vem isso, viu? Um exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. E de fato Deus era o juiz de Daniel, porque procuraram defeito em Daniel e não encontraram. Ninguém podia julgar Daniel. Por exemplo, Emanuel, Deus dentro do homem, né? Deus conosco. Então o nome na Bíblia tem uma importância imensa. E agora eu queria ouvir o nome de todos vocês. Porém, não vai ser de um livro não. Eu vou contar aqui no 3. Quando eu chegar no 3, todo mundo vai falar seu nome bem alto. Ok? Vamos lá? 1, 2, 3. Nomes maravilhosos. Né, Plínio? Nomes maravilhosos. Perfeitos. Né? Receberemos nomes mais que perfeitos lá no céu. Ainda. Quando a gente chega lá. Veja, o nome Zaqueu é interessante porque causa uma intriga no texto. Porque o nome Zaqueu queria dizer aquele que é puro, né? Inocente. Porém, todavia, entretanto, Zaqueu era um lalau, ladrão, publicano. O cara era mau caráter. O nome dele não estava de acordo com a vida dele. Se tivesse, Zaqueu ele era o maioral. Ele era o cara, o cabeça de um grande esquema de corrupção. Ele era o cara que comandava. Era o maioral dos publicanos. Zaqueu. E o nome dele não dizia quem ele era de fato, né? É muito interessante. Zaqueu ele tinha tanto dinheiro, que se tivesse como classificar uma profissão dele aqui, era como se ele fosse dono da Unigé. Ele era dono da Universidade de Jericó. E tanto dinheiro que ele tinha. Mas ele precisou de apenas um encontro com Jesus para transformar a sua vida. Aleluia. Jesus atravessava a cidade. Quando ele ouviu que Jesus atravessava, ele correu até um pé de sicômoro. Alguns teólogos dizem que é uns pés que só crescem os galhos para os lados, né? E parecendo escadinha. Outros falam que esse pé de espinhos também era dificultoso subir. Mas ele subiu. Outro ponto muito interessante na parábola é que quando você está falando a multidões, nessa época, não se desviava o olhar. Você não olhava assim para o lado. Se você fosse um ministro naquela época, você não olhava para os lados, nem para assim, para canto nenhum. Mas quando Zaqueu sobe na árvore, o que é que Jesus faz? Ele já sabia que Zaqueu estava ali. Porque Zaqueu precisava de um encontro pessoal com Jesus. Veja quanto amor. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. E Zaqueu desceu depressa. Ouviu a Jesus. Logo depois da parábola do jovem rico, tem uma passagem que diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha
que é um rico entrar no reino dos céus. E nos leva a compreender assim, se a gente vê por altos, que é difícil um rico se salvar. Mas aqui Zaqueu era rico, e houve salvação na casa de Zaqueu. Mais uma prova de que a gente não pode ser apegado às coisas desse mundo. Porque na verdade o que nos tira a salvação é se você colocar o celular acima de Deus, é se você colocar a sua televisão acima de Deus, é se você colocar o seu trabalho acima de Deus, outras coisas acima de Deus. Deus ele tem que ser o centro da sua vida. Lá em primeiro lugar tem que ser Deus. Deus ele tem que estar ali. Outra coisa não pode tirar a sua atenção. Por isso que Jesus falou, é mais fácil também passar no mundo do que um rico que ama os seus bens mais que a mim entrar no reino dos céus. Aleluia. Mas quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu disse assim, olha, eu vou pegar metade dos meus bens, aquilo que ele mais amava, vou dar aos pobres. E Jesus disse, olha, hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Veio para salvar o perdido. É maravilhoso analisar a palavra de Deus. A gente começa a perceber que para alcançarmos a salvação, Cristo tem que estar no centro. Com seu grande amor infinito, com seus ensinamentos maravilhosos, ele não apenas falou que amou as pessoas, ele de fato as amou. Aleluia. Zaqueu era publicano. Talvez se a gente tivesse que pregar para um bandido hoje, um chefe de quadrilha, a gente primeiro ia dizer, Deus me livre, vou morrer lá nada, sabe que se chegar aí eu for com isso. Aquilo ali não tem salvação não, só Jesus. Mas filho, Jesus está enviando você. Primeiro um jovem correu até Jesus e perguntou como ele poderia fazer para alcançar a vida. E Jesus disse, entregue tudo, ajude seu irmão e me siga, venha até mim. A sua vida você precisa entregar. Mas ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão de alguém? Se entristecer. Aí veio o cego que mais enxergava na época. E esse ceguinho clamou por Jesus. Talvez foi o clamor que ele foi o mais alto e mais sincero da vida dele. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Enquanto as pessoas o repreendiam, ele gritava mais alto. Sabe o que isso me leva a entender? Que por mais que você busque a Jesus, vão vir pessoas para desviar o seu foco, talvez para te chatear, talvez para te desanimar, mas continue clamando. Um cristão genuíno que quer alcançar a salvação, ele tem que clamar por Jesus. Porque Jesus irá fazer a transformação em nossas vidas. Não é a pessoa que nos entristece. E quanto mais ele clamou, Jesus com seu amor chegou lá e disse, filho, o que você quer que eu te faça? O que é que você quer? Jesus sabia das necessidades, Jesus sabia do sofrimento daquele rapaz, Jesus entendia a fome que aquele rapaz passava, né? Jesus ele poderia falar daquilo, ele não falava sobre as coisas, ele falava das coisas, porque ele entendia todas as coisas. Uma coisa é eu falar de teoria, de algo que eu sei como acontece, mas não vivi. Outra coisa é eu falar da coisa porque já enfrentou aquilo. E Jesus era dessa forma. O que queres que eu te faça? E com um ato de amor ele cura aquele rapaz e aquele rapaz passa a ver novamente. Talvez o nosso problema hoje seja a nossa cegueira espiritual e Jesus está perguntando para você, filho, o que queres que eu te faça? Você quer de fato entender os meus preceitos, a minha lei, a minha verdade? Você de fato quer trilhar os caminhos da eternidade? É isso que você quer? Então vá lá, porque a tua fé vai te salvar. Se você veio com o propósito de entender o sacrifício de Jesus, esse é o momento, essa é a semana onde o Espírito Santo vai nos guiar para entender os caminhos da eternidade. Se é isso que você quer entender, venha à casa de Deus. O que você quer que Jesus faça em sua vida?
Aleluia, cura-me. O que Jesus quer não é que a gente tenha uma visão superficial das coisas, mas que a gente entenda a profundidade do seu amor. Até porque iremos estudar por toda a eternidade, diz a Bíblia, mas não iremos entender. E quando ele chega em Zaqueu, um homem que talvez hoje a gente não pregasse. Eu já vi irmãos, às vezes o rapaz está no bar tomando uma cerveja, eu vou entregar um folheto àquele rapaz, não está bebendo ali, ele vai querer nada com Deus? Olha para isso. O evangelho tem que ser pregado a todo mundo, a todas as pessoas, para que Jesus possa voltar. Aleluia. Ora bem, Cristo Jesus. Uma coisa talvez a gente não tenha percebido no texto, mas era a última vez que Jesus passava. A última oportunidade de salvação batia à porta daquele povo. Se você parar para prestar atenção, era a última vez, porque daqui se inicia a semana, a última semana de Jesus. Do primeiro dia, não sei. E Jesus passou pela última vez, trazendo salvação àquelas pessoas. E no mesmo dia, ele conseguiu salvar um ceguinho que clamou pelo seu nome, e aquele que era maioral, que estava lá em cima, que precisava ter um encontro com Jesus. Um precisou se levantar, sair da lama, da escuridão, da cegueira espiritual, para encontrar salvação. Outro teve que descer o seu patamar de riqueza, teve que descer o seu orgulho, o seu ego, para poder entender que Cristo era o único que trazia salvação. E ele teve um encontro com Jesus, e a salvação chegou ao seu coração e à sua casa. E a partir daquele momento, talvez, eu não sei, a Bíblia não dá indícios, mas talvez naquele momento Zaqueu tenha honrado agora o seu nome que o pai lhe deu. Ele se tornou um homem íntegro e puro e deixou de roubar as pessoas. Um correu até Jesus, mas não aceitou a sua mensagem, porque ele viveu a vida do seu jeito. Outro se levantou da lama para encontrar salvação e libertação. Outro teve que descer e deixar de lado as suas riquezas, para assim também encontrar a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Se isso não é amor, se esses atos de Jesus não é amor, eu desconheço o que é amor. Porque talvez amor não é você ver o seu filho bater o carro e você chegar lá e pagar a fiança e tirar ele da cadeia. Mas amor é você chegar lá e dizer: filho, você errou, você precisa pagar, porque você não pode errar novamente dessa forma. Precisamos entender, precisamos buscar a salvação. Ah, meu irmão, mas eu luto há tanto tempo que eu luto, mas eu continuo sendo uma pessoa que não agrada a Deus. Mas continue, esteja com seu coração sincero, esteja atento no chamado de Deus. Talvez você não tenha conseguido até aqui, mas talvez daqui para frente Deus ele ajude a mudar o que precisa mudar em sua vida, e que talvez você a partir de hoje comece a compreender um pouquinho do amor de Deus. Porque se você chegou até aqui, não foi por sorte, foi por Deus, porque Deus com seu amor infinito tem protegido a tua vida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Uau, que maravilhoso isso daqui. Que confortante entender que Deus fez tudo isso e faz por nós. É verdade. A partir de amanhã a gente vai começar com o primeiro dia da última semana de Jesus. Glória. Mas nesse momento aqui da história, foi a última vez que ele passou por aquela cidade. Muitas pessoas cegas espiritualmente estavam ali ao lado de Jesus e talvez não tenham encontrado a salvação. Glória. Não sabemos o que irá acontecer com nossas vidas. Talvez seja a última vez que a gente esteja estudando a Bíblia. Talvez seja a última vez que Jesus esteja passando pelo caminho da tua vida, pelo teu coração. Talvez seja a última vez, sabe por quê? Porque se você parar para pensar, há muito tempo atrás você brincou com seus amigos pela última vez. Você sorriu e brincou com aqueles amigos que você amava pela última vez e não percebeu.
Talvez Jesus ele esteja passando pela sua vida pela última vez e talvez você não esteja percebendo. Abre os seus olhos, aceita a Jesus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto perto Ele está. Incline os seus ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo, lhe convidando a viver uma vida eterna, uma vida de paz, ao lado daquele que nos criou. Glória a Deus. Era a última vez que Jesus passava. Depois daqui aconteceu a última semana. Atos de humilhação que eu não sei os mais antigos, mas talvez você nunca tenha parado para imaginar o que fizeram com Jesus. Essa história de Jesus ter um paninho para cobrir a sua nudez, essa história romantizada do sacrifício de Jesus. Talvez seja essa figura que esteja em sua mente, mas foi algo terrível. Dando um spoiler aqui da sexta-feira, 4 tipos de morte, as 4 piores tipos de morte de Roma. Ser devorados enquanto você é vivo, era quarta. Você morrer, eles jogavam você lá no local, aí vinha leões ali, animais que não comiam há muitas e muitas semanas, e eles soltavam lá e aqueles animais comiam as pessoas vivas. Esse era o quarto. O quarto, era a morte de guilhotina. Você botava o pescoço lá e arrancava a cabeça. O terceiro era ser comido vivo pelos animais. O segundo era você ser queimado vivo em praça pública. Mas a morte mais cruel daquela época, isso não sou eu que estou falando, você pode pesquisar, isso é história, gente. Pode pesquisar lá na escola, nas aulas de história, conta muito a história de Nero, do imperador Nero. E a pior morte que existiu na face da terra era a morte de cruz. Só bandidos, ladrões iam para a cruz. E o nosso Senhor e Salvador morreu de cruz. Ele não falou apenas que nos amava, Ele tanto falou quanto demonstrou esse amor por cada um de nós. Aleluia. E entendendo essas 3 histórias, durante o restante dessa semana, nós vamos entender ainda, acho que 2% do amor de Jesus por nós. Aleluia. Meus irmãos, visitantes, que eu ainda não sei o nome, eu vou ter chegado um pouco mais cedo, mas eu vou saber isso. Mas vejam, gente, eu não estou falando isso aqui, não, mas é porque ele é da igreja, é o trabalho que ele desempenha. Não, porque amor é mandamento. Eu estou apenas cumprindo o que Cristo me ordenou. Tudo que eu estou falando aqui está na palavra de Deus, na Bíblia. Eu não estou falando de boca para fora, eu não estou enganando nenhum de vocês. Se vocês quiserem, eu posso passar os textos para vocês. Vocês podem estudar com a história do mundo e a Bíblia. Vocês vão ver que tudo isso aqui que aconteceu foi verdade. Sabe por quê? Eu estou falando isso aqui para vocês porque eu quero salvar os meus irmãos. Porque o desejo de Cristo é levar você para a eternidade. Sabe por quê? Porque se você não se salvar, ninguém ocupará o seu lugar no céu. Eu irei repetir isso várias vezes. Ninguém ocupará o lugar de cada um de vocês aqui no céu. É verdade. E eu entendo que eu preciso, que nós precisamos, todos nós, aceitar a Jesus enquanto eu tenho. Aleluia. Por isso essa minha preocupação, a minha disponibilidade. Por isso a preocupação da igreja de Alta Jaqueira, a disponibilidade da igreja. É verdade. Entregue a sua vida a Jesus. Enquanto há tempo. Porque talvez se Zaqueu demorasse mais alguns minutinhos, Jesus tinha passado e ele ia continuar o mesmo Zaqueu perdido que era. É verdade. Talvez se você não tivesse vindo hoje, você ia continuar vagando em um mundo perigosamente, podendo perder a sua salvação. É verdade. Vai ter música.
ET congregacional? Vamos louvar a Deus agora. E que essa mensagem possa estar alicerçada em nosso coração. Cristo, Ele te ama com amor eterno. E iremos ver tudo isso nesse resto de semana. Mais uma coisa eu falo. Jesus passou pela última vez por essa cidade. Talvez tenha salvado muita gente. Mas um dia, Jesus irá vir pela última vez. É ou não é? Pela última vez. E se você não estiver preparado, Jesus voltará para os seus com salvos. Amém. Mas se você não estiver preparado, você vai estar. E naquele dia, talvez até que você não saiba o que é sofrer amargamente, mas nesse dia você vai entender. Se Jesus voltar e eu não estiver preparado, eu estarei fora. Talvez Jesus um dia passe pela última vez pelas nossas vidas. E que quando Jesus passar, a gente passa como Zaqueu, corra até Jesus e tenha um encontro com Ele. Ou talvez, como Bartimeu, a gente clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, me traz a salvação, Senhor. E eu creio que Jesus irá olhar para você e dizer: o que queres que eu te faça? Quantos aqui sabem o que vai acontecer daqui a meia hora? Levanta a mão. O que é que você vai fazer daqui a meia hora? Não sei. Sabemos, é uma grande interrogação. Eu estava conversando com o irmão Nando. Não foi, irmão Nando? O irmão, você chegar na igreja 4h30. Não cheguei. Não cheguei. Porque nem tudo é como a gente quer. Os planos que a gente faz é falho. Mas os planos de Deus para a nossa vida é perfeito. Por isso que Jesus disse para aquele jovem: entrega tudo que você tem e me siga. Que a gente possa clamar por Jesus. E que hoje você saia com a certeza de que você precisa de fato entregar a sua vida a Jesus. Vamos louvar a nossa Deus. O nosso futuro é incerto. Eu, como mensageiro do Senhor, não posso encerrar um sermão sem dar a oportunidade de você tomar uma decisão. Eu não estou falando aqui de batismo, no momento. Eu estou falando assim, quantos nessa noite querem dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha vida. Aleluia. Guarda minha vida, Senhor. Quantos de vocês nessa noite querem dizer assim: Senhor, toma o meu coração por completo. Me ajuda a dia de servir verdadeiramente. Quantos aqui? Levante sua mão. Eu queria pedir que vocês viessem mais para frente aqui. Eu quero orar com vocês. Não sabemos do nosso futuro. Podem se chegar para frente, se organizar aqui. Mas eu quero orar com vocês. Podem se chegar. O pessoal do fundo, Zé Vini. Estamos em um período do mundo onde a gente não pode vacilar. A violência tomou conta não apenas dos lugares onde a gente mora, mas do mundo inteiro. Às vezes a gente sai para trabalhar, a única confiança que temos é em Deus, e é a mais certa, e é a melhor escolha que devemos ter. Porque não há em outra pessoa que a gente possa depositar toda a nossa confiança na nossa vida. Como o nosso futuro é incerto,
Precisamos decidir por Jesus hoje. Precisamos rasgar o nosso coração e dizer o quanto amamos Jesus hoje. Hoje é o momento. Tão certo como o ar que respiramos hoje, é o momento de dizermos: Jesus, cuida do nosso coração. Talvez você não saiba ainda a sua decisão. Em quem você tem confiado? Nos amigos? Talvez em algumas festas? Em você mesmo? Você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para esse mundo e vê o tanto de perigo que a gente sofre todos os dias? E será que talvez esse não seja o momento enquanto Jesus nos preservou até aqui? Talvez hoje não seja o momento de dizer: Senhor, cuida de mim, esteja com minha decisão. Eu ainda estou incerto, mas eu quero dizer que eu amo de forma pública. Eu quero orar por vocês. Porque todos os dias, irmão, todos os dias, meu irmão, jovem, Jesus, Ele opera um milagre em nossas vidas. Talvez, jovem, você não tenha notado os livramentos que Deus tem dado à sua vida. Mas Ele tem que livrar tanto porque Ele sabe os propósitos que Ele tem. Ele quer viver eternamente com você. Com você, jovem. Tudo que vivemos aqui é tudo mera ilusão comparado aos céus. Eu acredito porque a Bíblia diz que lá não haverá morte, nem luta, nem pranto, nem dor. Aleluia. Justamente por isso iremos estudar sobre o sacrifício de Jesus. Além dele dar a sua vida por mim e por você, Ele ainda tem nos preservado de maneira miraculosa. Eu estou orando por vocês. Não sei cada um deles, mas eu já venho orando por cada um de vocês, para que eu possa também ver vocês no céu. E é por esse propósito que eu quero orar por vocês nesse momento. Por isso, põe a mão no seu coração e, enquanto eu estiver orando aqui, clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Oremos. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por seu amor infinito, por sua graça até aqui para nos alcançar. A gente não viu, Senhor, os livramentos que o Senhor tem dado a cada vida aqui. A gente não pode ver, Pai. Mas quando a gente chegar no céu, todas as coisas serão reveladas. Senhor, eu não sei do coração de cada irmão que está aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor está cuidando de cada um. Se existir alguém aqui, Senhor, talvez com um pensamento dizendo que talvez o Senhor não aceite ou não aceite porque ele é sem forma e vazio, ele é uma pessoa que erra muito, olha, Senhor, eu não sei. Mas que o Senhor mostra em Gênesis capítulo verso 1 e 2 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Embora, Pai, se existir essa pessoa aqui e ela se sinta vazia e sem forma de Ti, lembre ela que mesmo assim o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre a terra sem forma e vazia, paira sobre a vida dela. E que ela possa entender, Pai, que isso não é apenas o necessário, mas que o Espírito tem que transbordar, que o Espírito Santo tem que transbordar nossas vidas. Nos prepara, Senhor, pelo esta semana. Iremos falar sobre o seu sacrifício. Pai, é tão difícil falar do teu amor, mas nos prepara, Senhor. Nos prepara para entender, Pai, a tua mensagem. Nos prepara para entender, Senhor, o teu amor sobre cada um de nós. E que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Que possamos sair daqui, Pai,
dispostos a entender o que o Senhor passou por cada vida, que possamos um dia, Pai, aceitá-lo como único Salvador. E assim seja. Recebe, Pai, nesse momento, cada pessoa que está aqui. Eu clamo, Senhor, por cada vida. Eu apresento a minha vida, a vida de cada um aqui em tuas mãos. Sem ti, Senhor, nada é possível. Esteja conosco em tuas mãos. Direciona as nossas direções, as nossas decisões. Salva cada pessoa nesse mundo. Pois o Senhor nos revelou que de nenhum fará esse lugar. O choro de Apocalipse 21, Pai, é a falta que iremos sentir de pessoas que amamos. Nos ajuda a salvar elas, Senhor. Nos fortaleça. Porque tudo isso, Pai, tem que ser feito para a tua glória. E continua, Pai, nos concedendo o teu Espírito e nos livrando de todo mal. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão de mim. Porque tudo isso nós te pedimos, na certeza que o Senhor já nos ouviu. Não merecemos, mas essa prece virá assinada no doce nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus possa nos abençoar. E que essa semana, e que esse estudo da palavra de Deus venha ficar gravado no nosso coração todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.